E a minha convidada de hoje é uma mulher que, de certa forma, une mundos que parecem diferentes, mas que, na verdade, conversam muito com essa ideia do real. A Frederica Arthur é empresária, advogada e sommelier. Ela é criadora do Vinhos e Emoções, um projeto que reúne mulheres em experiências sensoriais, onde o vinho vira um caminho para falar de presença, sentimentos e conexões reais. Também está à frente do Direito ao Vinho, um projeto que une conhecimento, cultura e experiências no universo do vinho. E além disso, a Frederica vive muito de perto o universo feminino através da moda. Ela é responsável pelas lojas da Intimissimi do Moinhos e da Calzedônia do Iguatemi, Moinhos e Barra. Duas marcas que fazem parte da vida de muitas mulheres e que falam diretamente sobre autoestima, estilo e feminilidade. Ou seja, ela transita entre vinhos, experiências, emoções e também pelo universo da moda feminina. Frederica, que alegria te ter aqui no Realma. Seja muito bem-vinda. Aí a alegria é minha, né? Adorei o cenário, adorei estar aqui contigo. Eu fiquei tão feliz quando eu soube que tu aceitou o nosso convite, assim, ó, tem tudo a ver com o nosso propósito e eu acho que a nossa conversa vai ser incrível. Vai, e eu me senti muito honrada, muito mesmo. Coisa boa. Antes da gente falar de vinho, de projetos e de tudo que tu já construiu, me conta um pouquinho quem é a Frederica quando a gente tira os títulos da mesa. Boa pergunta. Já começamos com uma pergunta profunda. Quem é a Frederica? Isso. Eu sou uma pessoa que eu sinto. Eu sou uma pessoa extremamente intensa. Pra mim, tudo assim é o melhor do mundo, o mais alegre, o mais triste. Assim, eu não consigo ter tanto, posso dizer assim, equilíbrio no sentir. Eu sinto com todo o corpo. Se precisar chorar, eu vou chorar. Se precisar rir, eu vou rir. Bom, já nos conectamos aqui então, porque eu sou muito parecida. E intensa. Intensa, assim. E eu sinto a alegria do outro, eu vibro pelo outro. Isso é uma característica, realmente, assim, eu fico muito feliz. Tô muito feliz de estar aqui. Um projeto tão bonito, sabe? Eu vibro com a energia de uma coisa nova. Eu sou extremamente curiosa. Mas extremamente curiosa mesmo, assim. Então, tudo que me desafia de coisas novas, de coisas que me despertem, que façam com que eu aprenda, me movem. Ai, com muita intensidade. E também sou a mãe da Malu, né? Eu nunca posso me desassociar disso, que eu tenho linda, e a cantora que eu já vi, canta lindamente. E agora ela é um pedaço, assim, longe, assim, a Malu tá morando em São Paulo. Ela foi para São Paulo. Faz um mês que ela tá em São Paulo, ela foi cursar a faculdade. Porque ela também é intensa dessa forma, então ela foi em busca do sonho dela, corajosa, porque eu acho que com 18 anos, assim, com ela certeza. É pequenininha, tá morando sozinha em São Paulo, então... E o coração de mãe? Ai, nem fala. Eu e meu marido, a gente tá se reinventando, assim, nesse sentido. E faz parte, né? Aos poucos, a gente quer que os filhos voem, né? Mas é difícil, né? Um ninho vazio. É um ninho, assim, devastado. É um ninho devastado. Ela preenchia. Me conta um pouquinho. Tu sempre foi uma mulher do vinho? Ou essa história vem de outro lugar, é recente? Como surgiu isto? Eu sou filha de imigrante. Eu sou a primeira de toda a minha família a nascer no Brasil. Minha mãe é portuguesa e meu pai é moçambicano. Então, a minha irmã nasceu, inclusive, em Moçambique. Que interessante! É verdade. Então, o vinho, para as famílias portuguesas, ele faz muito parte disso, da mesa. O vinho em Portugal, é dos países que mais tem média per capita de consumo de vinho por pessoas. Então, é muito natural o vinho. O vinho faz parte, o vinho é alimento. O vinho é troca, o vinho é brinde, é presença, é no almoço, é no jantar. Então, isso foi uma coisa sempre... Presente. E o meu pai, querido, ele amava vinho. Então, isso foi sempre uma coisa, assim, que circulou na minha família, assim, nos momentos, assim, de mesa de final de semana. O meu marido também, ele é um apaixonado por vinho, o Hernani é apaixonado por vinho, e ele fez primeiro a formação em sommelier. Ai, que legal. Em 2019 ele fez justamente isso, porque a gente sempre viajava, nossas viagens sempre incluíam vinho, por uma paixão para aprender a escolher melhor, beber melhor. Perfeito. E aí disso surgiu o convite pra gente abrir uma loja de vinhos, em parceria com amigos nossos, assim, num espaço que é de amigos nossos. Uhum. E aí veio isso direito ao vinho, né? Porque somos advogados. Vamos do direito ao vinho e todos temos direito ao vinho. Aí eu fiz a minha formação em sommelier também.
Adorei essa junção. É o Não nosso tinha, eu tinha a ideia de que era direito ao vinho, porque o vinho todos quem, temos, né? né? Todos temos direito, é muito mas bom. é também o nosso percurso de vida do direito ao vinho. Ai, que Nós legal. nos conhecemos na faculdade de Direito, eu e meu marido. Aí que começou a história, então. Isso. Muito legal. Tu é advogada, né? Tu acabou Sou. de trazer essa tua formação. E então essas duas coisas hoje, elas convivem juntas ou tu não trabalha mais advogando? Tu te dedicas aos projetos mesmo? Eu sou sócia do meu marido no escritório de advocacia, nós somos sócios no escritório, mas assim, eu sou muito mais relacional. Eu gosto de pessoas, eu gosto disso, dessa troca de conversa, de comunicação. Atuei bastante tempo como advogada, trabalhei com responsabilidade civil médica, e eu entendi assim que essa parte do direito, assim, muito engessada, do processo, não me cativa. E é a expertise máxima do meu marido. Eu gosto disso, eu gosto da história que o processo carrega, de eu entender quem são as partes que estão ali envolvidas, o que de fato aconteceu ali. Isso eu adoro, essa parte do direito. Então, a gente faz uma boa dupla nisso também. É, porque o direito a gente tem a ideia que ele é mais, né, assim, uma linha mais organizada, mais reta, mas tem toda a questão de tu te envolver na história, de tu entender, né, o que tá acontecendo. E aí que tu te identificou. E justamente isso, né, o direito... Hoje em dia, até com tantas mudanças que estão acontecendo, ele precisa ser muito relacional. Eu acho que tudo precisa ser relacional. A pessoa tem que ter uma confiança. Porque, enfim, tu tem que entender que aquele pode ser mais um processo para ti, mas pode ser o processo da vida da pessoa. Exatamente. E ela não vai ter tanta habilidade e entendimento que nem eu tenho. Então, aquele processo pode trazer muita angústia, pode trazer muita dúvida, pode trazer um futuro realmente que está sendo decidido ali, então... É uma vida, né? É uma vida. Então, nesse aspecto, assim, a gente respeita e prima muito por isso. Que legal. Então, é uma coisa bem isso. Olha que bacana. Em algum momento da tua vida, tu percebeu que todos esses caminhos, assim, né, que hoje tu tem, os vinhos, os encontros, as modas, as experiências, estavam falando da mesma coisa, que tinham relações? Isso é uma pergunta bem interessante, porque por muito tempo, essa minha capacidade, assim, eu sou uma pessoa muito múltipla, eu consigo fazer muitas coisas, é uma multipotencialidade, isso é uma característica muito minha, e por muito tempo eu achava que isso era falta de foco. Eu achava que isso era assim, tipo, ai, não me achei aqui, não me achei ali, vou pra cá, vou pra lá, eu adoro um curso. Qualquer curso que tiverem que me oferecer, eu vou fazer. Legal. Porque, como eu te disse, sou muito curiosa, então eu adoro um curso. Quando eu vi, eu tava fazendo um curso ali. Eu cheguei a cursar... E é movimento também, né? Eu cheguei a cursar até a metade do curso de psicologia também. Ai, que legal. Eu parei ali, cancelei ali no 5º semestre, agora penso em voltar. Então, eu achava que isso era uma coisa assim, de eu não me encontrar. Tipo, ai, que perdida, ela faz isso, o que ela faz isso? O que a Frederica faz, sabe? Eu me perguntava, o que eu faço? Até que eu fiz até um processo, assim, de autoconhecimento, de entender que isso não. Isso, pra mim, é minha potencialidade. Essa capacidade, de fato, de transitar em vários setores e que um complementa o outro. Porque tudo tem a ver com a pessoa, com o ser humano, com respeito, com admiração, com interesse. Eu acho que, assim, eu adoro essa frase, que interessante. É quem é interessado. Então, tu tem interesse genuíno sobre o outro, sobre a vida do outro, sobre a situação do outro. Então, eu acho que... E faz todo sentido, porque tu tá falando sobre pessoas, né? E tu falar de beleza, de sensações, de sentimentos, de história, conecta todas as tuas histórias e os seus projetos, né? E vem tudo isso, acho que pra mim, muito o elo de tudo, pra mim, é a emoção. É justamente respeitar a emoção. Embora eu seja sou bem pragmática, sou bem objetiva, mas ao mesmo tempo eu sou muito emotiva. Eu não consigo tirar a emoção dessa equação. Mesmo nos negócios, mesmo no direito, no vinho, para mim a emoção, ela sempre permeia tudo que eu vou fazer. Ela tá ali perspassando as situações. Poderia ter convidada mais maravilhosa do que essa no Realma. Gente, é sobre isso, porque o Realma, ele é a junção de realidade com alma. Então, é aquela questão, né, do que tá dentro, precisa estar bem cuidado e abastecido para a gente poder florescer, né? Não fica E a autoestima, né, também tem uma grande importância na nossa vida e também faz com que a gente consiga se sentir melhor internamente. Com certeza, sem dúvida. Falando de beleza, de autoestima, de moda, me conta como as lojas surgiram na tua vida. Tu tens, né, a Calzedônia e a Intimissime. Conta um pouquinho pra gente.
Enfim, esse é um assunto até que vai ser a primeira vez que eu vou falar. Olha aí, teremos um spoiler? Teremos, assim, justamente de uma fase, de ciclos. Perfeito. Eu acredito muito nos ciclos da vida. Então, a Intimíssima e a Calzedônia, elas surgiram, de fato, como um sonho, assim, de uma paixão. Eu tava viajando, eu tava na Itália, e a gente circulava, e cada esquina, a gente via uma Intimíssima e uma Calzedônia. Eu digo, mas como assim, não tem isso aqui em Porto Alegre? Daí, eu cheguei em Porto Alegre, eu fui olhar, coloquei no site, fui ver que eles tinham um projeto. Foi assim de franquia, e foi assim, muito sincrônico, porque eles justamente estavam procurando um franqueado para Porto Alegre. A gente passou pelo processo de seleção, e foi muito rápido. Foi em setembro, foi no meu aniversário, e eu abri a loja ali em abril do outro ano. Perfeito. E foi um projeto, assim, onde eu fiquei como muito tempo misturada. Eu fiquei muito tempo, assim, com a minha identidade ligada, Frederica da Intimíssima. Verdade. E depois veio a Calzedônia, Frederica da Calzedônia. Então, eu me entreguei, assim, absolutamente a esse projeto, assim, onde a minha identidade se misturava com a identidade da marca. E agora, como eu falei, né, que é a primeira vez até que eu falo, até talvez eu me emocione, porque é um ciclo. Eu tô encerrando como franqueada, um movimento, assim, de marca mesmo, assim, um movimento de um ciclo que se encerrou com muito crescimento. Eu acho que foi mais do que uma faculdade, foi uma construção tempo, né? De quem... Diz que 7, né? 7 é um número bem simbólico, até bíblico, 7, né? 7 é um número bem simbólico. São exatamente 7 anos e simbolicamente, assim, elas vão abrir como loja de marca própria no dia que eu abri como franquia. Mesmo. Dia 16 de... Mas foi uma história tão linda, né? Foi. Tu trouxe uma coisa muito importante e eu acho que é uma deferência tu ser lembrada como o nome da tua loja, né? Da tua marca, porque era entrega. Era amor. A gente via que tu fazia aquilo, assim, de uma forma, com maestria. E, assim, de uma forma muito natural. Os teus eventos, eu já tive a oportunidade de presenciar, assim, eram eventos lindos, iluminados, com peças maravilhosas. Eu acho que traduziam bem a tua essência, apesar de tu ser uma franqueada. Sim. Porque tu foi ao encontro do que te trazia essa luz, né? Quando tu procurou essas franquias. Exatamente, assim, eu tenho muito respeito, muita admiração por tudo que foi construído, por todas as pessoas que passaram, por todas as pessoas que trabalharam comigo, por todos os clientes que se tornaram amigos, por todos... Muitas pessoas, assim, importantes. Então, é isso, é honrar um ciclo que foi muito constitutivo de quem eu sou hoje. E justamente isso, e criar essa desidentificação, né? Agora é Frederica, por isso que eu falei que interessante a pergunta quem eu sou. Perfeito. Para além dos títulos na mesa, né? Com certeza, mas que lindo, Frederica. E que venham muitos novos projetos, né? Sim. Porque é um encerramento deste ciclo, mas com certeza virão outras tantas coisas lindas por aí, né? Os encerramentos, eles sempre abrem espaços, né? Que aí a gente tem essa liberdade de criar. Exatamente. Eu fui, como eu falei, eu sou curiosa, né? Eu fui ver, tu tem passaste por muitas fases na tua vida, né? Muitas, e tô me identificando muito contigo. Tô até me segurando pra não eu acabar contribuindo mais do que tu, entendeu? Mas eu achei isso muito interessante, porque tu também, e isso é lindo. A maneira, isso é constitutivo, essa multipotencialidades, assim. Exatamente. Frederica, sabe que quando tu trouxe assim, porque eu achava que eu nunca estava no lugar certo, ou que daqui a pouco eu também podia mais, isso sou muito eu, assim, de não pensar que não estava no lugar certo, mas de sempre pensar assim, tem algo a mais. Sim. Sabe, e a minha mente é inquieta. Eu tô ali, daqui a pouco vem 1000 projetos. 1000 ideias, e às vezes eu acordo com as ideias. É muito assim, de um chamado, sabe? E eu me identifiquei muito com o teu perfil também. Isso é intuição, né? Eu acho que quando o coração reverbera, ele vai com essas vibrações. E as pessoas vão se conectando, as coisas vão juntando os pontos. Quando viu aconteceu. Um projeto dá certo. E as coisas acontecem, né? Sim. A gente só tem que sair da zona de conforto, né? Esse episódio tem o apoio de O Galo Cinza, cozinha reconfortante que valoriza comida de verdade, com ingredientes frescos e preparo cuidadoso. Fica na Eudoro Berlink,
855. E também da Soulsis, uma marca que traduz o luxo feito à mão com peças em crochê autoral desenvolvidas por artesãs brasileiras. E um agradecimento especial à Priscila Victor, minha cabeleireira de anos, que cuida do meu cabelo com um olhar atento e um carinho único. Me conta um pouquinho qual foi a primeira vez que tu percebeu que o vinho podia ser uma experiência emocional e não só técnica. Eu lembro exatamente, a gente tem até essa data. Eu e a Bianca que é minha sócia no Vinhos e Emoções, ela é psicóloga. E nós somos amigas de uma vida inteira. E nós estávamos na reinauguração da loja da irmã dela, que é a Cactus, que é uma loja de... É uma loja que era da mãe dela, tudo. Então, a irmã da Bianca é Dina da minha filha. Nós somos realmente como irmãs. Que legal. Todas, e nós estávamos lá. E eu estava fazendo minha formação em sommelier e eu voltei encantada. Exatamente, apaixonada por, assim, todas as fases do vinho, todos os ciclos da videira. E eu estava falando, assim, muito empolgada, né? Como sempre, falando, meu Deus. Um brilho no olho. Eu digo, olha, né? O vinho, as fases da videira. E a Bianca falou pra mim, mas Frê, isso são as fases da vida. Olha. E aí, a gente tava com umas amigas em comum, assim, ali em volta da gente. Mas a gente tem que fazer alguma coisa disso. E a gente falou, então vamos fazer o Vinhos e Emoções. E aí... Foi assim. Exatamente assim. Viu e aí como os nomes vêm intuitivamente? E aí tinham pessoas ali que estão, inclusive, conosco, já estão indo pro 2º ano do Vinhos e Emoções, a Sandra, tudo, a Marilyn estavam ali, e elas falaram, não, vocês têm que fazer alguma coisa, então vamos fazer uma experiência em relação a isso. Claro. E aí a gente começou como uma turma individual, as pessoas foram gostando, e a gente foi criando todo esse segmento, assim, foi fazendo disso, de fato, uma construção. Perfeito. Todos os encontros, assim, do primeiro até o último, elas têm toda uma lógica e uma estrutura, para que tu saia com um conhecimento bem consolidado em relação ao vinho, que tu entenda do vinho, claro. E que tu também saia com essa construção emocional que a Bianca conduz com maestria também. E por que tu acha que o vinho conecta tanto as mulheres? Porque a gente só degusta no presente. Isso é uma questão que é para que tu possa sentir e tu não esteja simplesmente bebendo, que tu esteja degustando. Tu precisa de todos os teus sentidos aflorados, assim, para que tu possa sentir e, de fato, ter o melhor daquela experiência. Então, o vinho, ele trabalha desde o teu tato, quando tu pega a taça de cristal, que faz toda a diferença na percepção, o visual, né? Faz toda a diferença. A cor, nossa, a temperatura, o sabor, o aroma. Então, o vinho, eu gosto também da música que vem junto, sabe? Ou então, eu sempre falo ali... Todos os sentidos. Todos os sentidos. Né? Eu falo do tilitar das taças, eu digo quando a gente brinda, toca as taças, como se a gente chamasse os anjos ali para estarem junto conosco. Então, eu acho que é justamente isso, é o presente. Porque as pessoas estão tão ou aceleradas do que tem que fazer, ou pensando no que deixaram de fazer. Exato. Então, eu acho que ali é o fato que tu tá ali, tá presente. Tu tem toda a razão. Eu acho que os sentidos, eles se complementam de uma forma incrível, né? E tem muita gente que fala assim, mas não faz tanta diferença, pega a taça. Não, a taça bem escolhida, né? Faz toda a diferença. Faz toda é um ritual, eu acho assim, a gente ritualizar. Ritualizar. E também tem até para diferentes tipos de vinhos, né? Sim, faz tudo. Tem uma marca de taças, que é a Riedel, que ela é assim, maravilhosas. Ela tem degustação de taças. Tu prova eu já fui numa, por isso que eu tô te falando. E eu notei a diferença. Sim, porque é a maneira que os aromas são liberados, é a maneira da inclinação onde o vinho ele vai acessar que parte dali. Então, faz toda a diferença. Toda a diferença. O teu projeto Vinhos e Emoções, ele reúne muitas mulheres, né? O que tu mais observa nesses encontros? Eu observo... É muito lindo, assim, que é o poder da mulher. Eu acredito muito... Em primeiro lugar, eu acredito muito na força de grupos. Certo. Então, eu observo muito que os grupos, eles não se formam por acaso. Não existe aleatoriedade. Eu acho que existe algo, assim, que... Eu acredito muito nessa força, assim. Eu tenho muita fé. Eu acredito muito nisso, sabe? Nessa força de que as pessoas que estão ali precisam uma das outras para se construírem. Então, eu acho... Essa questão, para mim, é o ponto principal. E o quanto elas crescem e se constroem juntos, umas pela fala da outra. Porque é um espaço de
permissão, assim, onde tu, tipo, nessa data, uma vez ao mês, eu vou estar ali para mim, por escolha, porque é escolha, não é zero obrigação. Perfeito. Eu vou estar ali aberta, disponível para um assunto que ele vai ser ele tá ali, tá proposto um assunto, é um tema e que vai me trazer reflexão sobre isso. Que coisa bem boa. Como é que não vai ser bom, gente? Tu imagina, né? Com um bom vinho e uma conversa profunda entre mulheres. Maravilhoso. E justamente assim, então tem essa coisa do crescimento das mulheres. As mulheres crescem juntos, porque também é um espaço de vulnerabilidade. De não julgamento, de vulnerabilidade. E essa questão, assim, a gente percebe que as dores, assim, elas são muito parecidas, assim, entre as mulheres. Isso é muito Realma. O Realma, ele trabalha muito sobre a questão da sororidade feminina, da empatia, de se colocar no lugar do próximo. Sim. E eu acho que a gente se sente tão mais aliviada e feliz quando a gente enxerga que não é só com a gente, né? Sim. Que essa é uma realidade que está posta, pensando, né, nas fases da vida feminina também, que a gente vai enfrentando, né, ao longo do desenvolvimento, e algumas são muito difíceis, né? Com certeza. Quando a gente passa de uma certa idade. E tu saber que não é só contigo, que tu tem apoio, que tu tem escuta, que tu tem, assim, a questão do entendimento, é muito especial, né? E mais que isso, como a gente tem, assim, idades diferentes, e a gente tem essa percepção que são fases. Perfeito. A percepção de que são fases, que a pessoa passou por isso bem, se ela passou por isso bem, eu também vou passar, e é uma troca de uma dica, e é um carinho, é um acolhimento. Nossa, isso torna a vida tão mais leve. Maravilhoso. E me diz uma coisa, o que as mulheres hoje estão mais buscando quando elas se encontram nessas proposições? Tu tem algum tema que tu diga assim, nossa, isso sempre aparece? Um tema que vem muito, e que a gente aborda muito, é justamente isso, assim, a presença. Presença. A presença é uma coisa que a gente... é justamente isso, a gente sair desta aceleração. Né? Tem até uma das experiências que a gente faz, que a gente até traz um questionamento sobre se a gente escolhe ou se a gente é escolhido. Então, porque só nesse estado de presença, de conexão consigo mesmo, que a gente consegue escolher, entender e se conhecer. Verdade. Olha que profundo isso, hein? Mas é leve, porque... E lindo. É leve porque vem com vinho, porque harmoniza, porque... É muito legal. Que às vezes as pessoas têm esse conceito assim, vamos falar de questões emocionais, como se fosse algo pesado, como se fosse algo assim, vou mexer numa ferida. E não, é um espaço de autoconhecimento, é um espaço de reflexão, porque nós somos, né? E de permeados empatia, de milhões, né? de emoções e de... É isso mesmo, eu acho que quando... eu penso muito isso, que quando tu consegue enxergar a dor do outro e perceber que tu não tá sozinho, porque tu também, né, de alguma forma vivencia aquilo nos teus processos, é uma forma de tu te resgatar e, vamos em frente, né, porque estamos no mesmo barco. E além disso, enxergar a dor do outro, ter essa empatia e vibrar com a alegria do outro também. Isso é muito legal. Eu acho isso, assim, das coisas mais lindas que pode existir também. Isso é muito legal. Torcer, impulsionar, divulgar. Eu até mexo com a Bianca, né, a sócia, eu digo ali, a gente não faz networking, a gente faz netmotion. Netmotion. Porque a gente se conecta, de fato, pela emoção. E a gente, quando a gente se conecta pela emoção, faz sentido que a gente queira impulsionar as mulheres que estão conosco. Faz sentido que a gente queira prestigiar. O melhor bem é pra ti mesmo, né? Porque como é bom tu vibrar por uma pessoa, né? E tu ver a pessoa sendo vitoriosa e ter isso dentro do teu coração, genuinamente. E daí aumenta a tua energia, aumenta a energia da vida, a tua energia vital, assim, aí... Vai reverberando coisas boas. Tu percebe alguma transformação quando elas se permitem parar e viver essas experiências? Porque às vezes a vida é tão corrida, a gente tá tão centrada nos processos, na profissão, na rotina, na casa, que se dá esse luxo de ter o seu momento, né? E conseguir ter essa troca com mulheres que estão, assim, buscando esta mesma troca, deve ser bastante especial, né? É bem especial, porque saíram muitas amizades bem profundas de pessoas que talvez não se conheceriam se não estivessem ali. Perfeito. Então, a gente valoriza muito isso, assim, que o vínculo, de fato, é o fim do Vinhos e Emoções, sabe? O vínculo, ele é algo que se forma e é um vínculo verdadeiro. Certo. Então, isso a gente
percebe essa questão do vínculo, a gente percebe essa questão, assim, de entendimento do que gosta, do que sente, dessa se priorizar e desse tipo de assunto, assim, que às vezes a gente ouve elas comentando assim, ai, que bom, um lugar onde a gente pode conversar sobre temas e não debater, assim, sobre pessoas. A gente traz temas e não sair de uma conversa, assim, que talvez às vezes acontece, não por mal em rodas femininas, fala de fulano, fala de... Ali não, ali a gente debate temas e assuntos que de certa forma a gente se constrói. E eu acho que esses vínculos, que eu ainda não participei, mas quero muito participar, estou aqui pegando todas as datas, mas provavelmente são vínculos que vão além, né, dos encontros ali do Vinhos e Emoções, porque tu acaba criando uma intimidade, né? Muito, muito, porque como eu falei, é também um espaço de vulnerabilidade, um espaço onde a gente sempre trabalha muito, a Bianca, né, trabalha muito a questão do sigilo ali, né, não é um espaço onde tu tem esse suporte emocional, conduzido por uma psicóloga com mais de 20 anos. Na verdade, a Bianca tem essa formação em psicologia. Perfeito. Ela é terapeuta também, mais de 20 anos. Então, ela tem toda essa bagagem para lidar com as emoções que são postas ali. Perfeito. E justamente isso. Às vezes, são emoções bem fortes que estão tocadas e ela dá todo um suporte. Que legal. Depois, então, eu acho que isso é bem... maravilhoso. Tu acha que a mulher ainda se permite pouco sentir prazer sem culpa? Eu acho que isso é muito pessoal. Eu acho que isso vem muito, assim, primeiro da concepção de prazer. O que é prazer pra mim? O que é prazer pra ti? Qual foi a construção sobre o prazer que tu teve na tua família, né? A acepção do que de fato é o prazer. A gente fala muito sobre o prazer lá no Vinhos e Emoções, sobre o prazer consciente. Também a gente descobriu o que nos proporciona prazer, porque existe às vezes aquelas questões de um senso comum, isso é prazer, isso não é prazer, isso é muito relativo, então, e todo o prazer, ele disser, a gente também, porque para Bianca, como formada em psicologia, também foi uma dúvida que ela teve, essa questão assim, como eu vou trabalhar com vinho, tendo, né, com a profissão dela, e a gente sempre traz que todo o prazer em excesso, ele te aprisiona também. Excelente. Então, é tu entender a medida do prazer, que não só a bebida. É verdade. Então, por isso que a gente trabalha a presença de entendimento do prazer e o que te faz, de fato, feliz. Só que tu precisa de estar presente para tu entender, para tu te conhecer, para saber se a gente tá indo na maré, na onda de que todo mundo diz para fazer, ou se isso faz sentido para ti ou não. Maravilhoso. E se tu pudesse hoje, assim, dar uma dica para as mulheres que vivem sempre no automático, o que tu diria? Respirar. Respirem. Respirem. Geralmente a gente tem uma condução assim de uma meditação. Ai, que legal! Tem esse momento também? Tem. Um desacelerar. Eu adoro. Se colocar na presença. Não é fácil, né? Porque vem todo mundo acelerado, né? Das suas rotinas. A gente é o momento que a gente fala decantar. A gente vai decantar. Aí a Bia conduz com maestria uma meditação onde a gente de fato decanta para que a gente possa estar ali, entregue. Então eu acho que respirar é uma grande dica, porque às vezes nem respirar a gente está percebendo que a gente respira. Não, e certamente é um momento que faz toda a diferença depois, né, no transcorrer da proposição. Frederica, o que tu aprendeu sobre ti mesma nestes últimos anos? Conta um pouquinho pra gente. Sobre o que eu achava que era uma fraqueza, que é uma força, a minha multipotencialidade, a capacidade de fazer várias coisas, de me interessar por várias coisas e a minha habilidade de conseguir fazê-las. Posso ser advogada, posso ser sommelier, posso ser empresária, vou terminar minha formação em psicóloga, posso ser, porque uma coisa não exclui a outra, de forma alguma. Somos potentes, né? Muito. Quando a gente quer, a gente dá um jeito, né? Então não... Demais. E hoje, o que é inegociável pra ti? Inegociável pra mim? Eu acho que é a minha fé. Isso não tenho, eu não abro mão em absoluto, assim, a minha fé e a minha família, porque pra mim a família é o maior reflexo de fé, de amor, de tudo. A maior construção, né? Então a minha fé, essa certeza absoluta de que eu sou uma filha de Deus, que eu sou protegida, que eu sou abençoada, que eu sou amada, e eu sempre peço, quando eu vou falar, quando eu vou agir, quando eu vou interagir com outra pessoa, que eu seja de fato guiada
pelo Espírito Santo e que eu traga boas sensações nos outros. lindo Então, eu acho que é isso. isso, sabe? Que de forma eu possa despertar. Uma vez eu li uma frase que eu acho muito interessante. Às vezes, nós seremos a única Bíblia que a pessoa vai ler na vida. Olha só. Então, eu acho que talvez a gente possa ser o único contato que a pessoa vai ter com algum tipo de fé. Então, se eu puder... Tu sabe ser que isso. aí a gente se conecta muito também, porque um dos meus propósitos de vida é ser ponte. E uma ponte bem consistente e que conduza a um caminho bem iluminado, né? Poder ajudar as pessoas da melhor maneira possível na minha trajetória de vida, na minha trajetória profissional. Esse é um dos meus grandes propósitos. Porque sempre que a gente olha para o outro, a gente está dividindo um pouquinho de Deus, né? Com certeza. A gente está Com trazendo certeza. ele na nossa vida, tá dando a importância que merece. Eu penso muito sobre isso. Entre trabalhos, projetos, encontros e vida pessoal, que não são poucos, né, Frederica? Como que tu cuida de ti mesma? Como eu cuido de mim... Isso. Quais são os teus rituais? Se tu tem alguma rotina? Eu adoro jogar beach. Ai, beach tênis é uma febre. Adoro jogar beach. Adoro o meu grupo de... Virou uma confraria o beach também, né? Porque a gente vai também muito para essa E eu reunião jogo de em mulheres, dupla com né? meu marido também, a gente joga mista. Então, é um momento, assim, muito de lazer. Adoro. Que Adoro jogar beach. legal. Tenho meu grupo de oração com as minhas amigas também, que esse momento, assim, de realmente de conexão, Lindo. de fé. Meus momentos de meditação, de presença também. Perfeito. E agora que tem feito muito parte da minha vida, é minhas conversas online com a minha filha, né? Pra aplacar a saudade. Verdade. Assim. Então, mas ela deve vir com frequência ou tu ir, né? sim, agora meu maior hobby é ficar catando passagem. Adorei. É isso aí. A gente vai se adaptando, né, às fases da vida. Hoje, o que te faz sentir verdadeiramente viva? Se tu pudesse definir assim em uma palavra ou em uma frase. O que me faz sentir viva? Eu acho que é a sensação, assim, de quando alguma pessoa vem falar comigo, quando a gente percebe, quando finaliza talvez um dos grupos do Vinhos e Emoções, ou quando alguma amiga, alguma pessoa que trabalha comigo vem falar que algo que eu fiz impactou de alguma forma positivamente na vida da pessoa. Ah, isso é bom demais, né? Eu vibro muito, assim, cada vez que eu tenho um retorno, assim, né, que não precisa ser uma coisa falando em quantidade, mas uma pessoa que a gente toque, uma pessoa que traga, assim, que foi especial, que sentiu, nossa, é bom demais, né? Aí tu sente que tu tá conseguindo alcançar, que é o nosso propósito, né? Se a gente abrisse um vinho agora aqui nesta conversa para celebrar a vida, me conta o que tu estaria celebrando nesse momento da tua história. Eu acho que a gente sempre celebra o presente, que é o que nós temos de fato. Perfeito. Então eu celebraria a gente estar aqui nessa conversa tão gostosa que a gente está tendo, porque eu acho que é isso. Que legal. A gente celebrar o que a gente está vivendo agora, porque é só isso que nos pertence, só isso aqui. Verdade. Esse momento agora, eu acho que é isso, né? Que lindo, adorei, me sinto honrada, lisonjeada e brindaria com todo o meu amor contigo aqui. Faltou um vinho, né? Ah, então. Mas não deveria ter faltarão sido. oportunidades, Não imagina. Não faltarão. Para finalizar o nosso papo, a gente sempre faz um ping-pongzinho rápido. Eu te faço algumas perguntinhas e tu responde aquilo que vem no coração. Tá? Direto na cabeça. Vamos lá? Vamos. Então tá. Um momento da vida que merece uma boa taça de vinho. Ai, vou ter que citar a frase que eu adoro do Napoleão, né? Na vitória a gente merece e na derrota a gente precisa. Amei! Esta levarei aqui, ó. Vou levar no caderninho, ó. É sobre isso, né? É sobre se olhar em todos os momentos. Perfeito. Uma peça de roupa que faz uma mulher se sentir poderosa. Acho que qualquer peça que tu sinta confortável. Eu acho que o conforto é a nossa maior... A gente tá confortável com a gente mesmo, a gente se sente poderosa. A gente se sente capaz e potente. Eu acho que tem que estar conforto. Qualquer peça que te traga conforto e que esteja alinhada com o teu estilo, com quem tu é. Não gosto de tendência, não gosto de modismo, nada. Perfeito. Uma coisa que o vinho te ensinou sobre a vida. As fases. A videira, ela tem todas as suas fases, desde a dormência, da brotação, da colheita. E o vinho, né, a uva, para se tornar vinho, ela precisa morrer, né? Ela
Ela é esmagada pra sair o Perfeito. vinho, é uma transformação. Então, acho que é E isso. sai um belíssimo suco, né, É. desta uva esmagada. Muito bem. Um detalhe de estilo que transforma completamente a forma como uma mulher se sente. Eu acho, assim, se for estilo, assim, eu adoro acessórios. Sou apaixonada por acessórios. Eu adorei os Não, e eu tô de olho no adorei- teu. A gente tá conversando, mulher, né? A gente tá conversando aqui, eu tô olhando esse teu brinco acessórios divino. até de uma participante maravilhosa do Vinhos e Emoções, Lindo, a Andréia lindo. Petri. Amei. Da La Fé, então eu adoro acessórios. Então eu acho que o acessório, ele faz com que a roupa transite. Não, e tu muda a Qualquer. roupa com um acessório, né? É. É impressionante. Tu coloca um acessório menorzinho, tu já dá um toque mais, né, de repente elegante. Um maior, tu já traz um estilo, né? É muito bacana. E além disso, acho que um bom sorriso, uma gentileza também muda qualquer coisa. Gentileza assim. é tudo, né? Perfeito. Completa a frase pra mim. Elegância pra ti é? Ser gentil. Tu já fechou com chave de ouro, né? Eu acho que é. Eu acho que a maior elegância é a gentileza. Perfeito. Frederica, sem palavras para te agradecer a presença, o carinho. Fiquei muito feliz que tu prontamente aceitou o nosso Eu adorei, me convite. senti muito rápido. Eu acho que o Realma, ele traz muito a essência, né, da mulher hoje na sua integralidade, e as tuas proposições, os teus projetos, eles vão totalmente ao encontro do que a gente busca nesta página. Então, assim, feliz demais de tê-la aqui. E agora uma última perguntinha. Conta pra gente onde é que a gente encontra a Frederica, em que canais? No Instagram. No Instagram, dá o teu... No Vinhos e Emoções, né? No Frederica Arthur. Tô ali pelo Instagram. Podem me chamar, eu adoro conversar. Eu criei várias amigas através do Instagram, assim. Olha que legal. Agora, nesse momento em que eu tô com a Malu morando em São Paulo, assim, a gente se tornou uma rede de várias mães com os filhos também morando Muito longe. A gente vai se apoiando, vai trocando. Então, no Instagram, me encontrem ali. no Instagram. Fica a dica, então. Meninas, já anotem e sigam lá. E se você gostou desse episódio, compartilha com uma amiga que também ama falar sobre beleza, autoestima e vida real entre mulheres. Esse é o RealmaCast. E aproveita também para seguir o Realma lá no Instagram. É por lá que a gente continua essa troca todos os dias, trazendo conversas sobre moda, positive lifestyle, sororidade feminina e tudo que envolve o universo da mulher real. E você me encontra no @paulaf_cruz. Até o próximo episódio.